Fala, mitos e mitas, Luiz Basto 93, gravando mais um conteúdo para vocês, rodada 21, time de atualização. Agora a gente vai olhar o nosso time, verificar as notícias que aconteceram essa semana. O Botafogo foi eliminado, o Flamengo classificado, São Paulo classificado. Influencia no nosso time. O Atlético Mineiro jogou com o time titular no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Então, tudo isso vai influenciar no nosso time de atualização. O que a gente vai fazer nesse time de atualização? Bora começar pelo goleiro, tá? O nosso goleiro era o Rossi e o Everton de reserva, mas a gente vai procurar um goleiro que não esteja provável, tá? Vamos ver aí. João Ricardo aparentemente não joga e Neto também. O problema é quem colocar se a gente fizer o hack. Por quê? O goleiro mais barato, que seria o João Ricardo, que aqui está como não provável, ele ficaria ainda mais barato que o Rossi e que o Everton, tá? Quais são as boas opções para essa rodada que eu considero, tá? Eu considero o Rafael uma boa opção. Eu considero o Rossi e o Everton boas opções, tá? Mas iremos fazer o nosso hackzinho. Eu não gosto de sem um hack porque eu tenho um pouco de medo. Essa rodada que foi 6-0 para o Vasco. O Gabriel Brazão, tá? Ele teve problema. Teve gente que não fez o hack, colocou o Gabriel Brazão ali de titular direto. E ele negativou. Como o Neto é o nosso goleiro titular, sobram essas opções aqui, tá? Pra gente tá escalando. Aí a questão é, Hugo Souza, será que o Vasco não faz gol? Eu acredito que o Vasco faz gol. Léo Jardim, que vem aí, ó, dificilmente negativa, mas dificilmente mita, porque o Vasco sempre toma gol, tá? Sempre faz aqueles seus 2, 3 pontinhos. O Lucas Arcanjo não tem como, tá? Porque senão a gente vai estar colocando contra o nosso time. A gente tem Arrascaeta e Samuel Lino, tá? Então não vale a pena. Eu vou com o Ronaldo, tá? Eu acredito que o Santos possa ceder algumas defesas, tá? Não é um time que vem bem. Das opções possíveis que temos, o Ronaldo é uma boa. Tem a Copa do Nordeste, mas pô, confiar no Thiago Volpe é complicado, cara. Complicado. Quer saber? Vamos arriscar essa rodada. Vamos sem hack, tá? Eu vou manter o Rossi como titular. E eu vou manter no nosso banco o Everton, tá? Vamos continuar assim. A outra dúvida no nosso time é o Giai. Jogador em dúvida eu não costumo deixar. Lateral, essa rodada tá cheia de opção boa. Vamos filtrar pela média para ver boas opções de laterais, tá? A gente tem o Paulo Henrique correndo por fora, tá? Não acho que ele é a primeira prateleira essa rodada. A gente tem Kaique Bruno, que é uma baita de uma opção. Reinaldo não. Piquerez já tá titular no nosso time, bate pênalti, tá? Então, para mim, ele tem que estar no nosso time. A gente tem aqui o Vitinho correndo por fora, tá? Enzo Dias é uma boa. Marlon é uma boa. Varela é uma boa. Santiago Arias é uma boa por seu confronto do Bahia, tá? Vamos ver aqui o time do Bahia. Na minha cabeça, o Bahia... Aqui, ó, o Juba. O Juba não tá provável no Cartola. O Juba é uma boa, tá, galera? Se tiver aí quem for escalar... Aqui ele, ó. Luciano Juba, não tinha visto, mas o Luciano Juba é uma boa, tá? Fez uma baixa pontuação na última, mas olha aqui como ele vem imitando. Tá? Mas eu dei uma analisada nos scouts, tá?
E uma boa opção para esse jogo seria lateral direito do Flamengo. Então nós vamos com Varela, tá? Então vai sair o Giai, vai entrar o Varela. O Varela que custa 8,18, a gente vai ter que achar uma opção para reserva dentro do orçamento do Varela. Então, a gente vai aqui com o Santiago Arias, do Bahia. Como eu não gosto de triplicar, dobrar eu até acho bom. Triplicar, não. Mesmo com o Léo Pereira sendo uma ótima opção, eu não vou tirar o Ferrarese pelo fato de que o Atlético Mineiro é o time que mais cede pontos para zagueiros. Ferrarese, vamos dar uma olhadinha aqui nas pontuações do Ferrarese, tá? Só para vocês terem uma noção desse mito. Ferrarese fez uma baixa pontuação, mas antes desse 1,70, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Não vou deixar ele de fora. Ferrarese está no meu time, mas como eu não gosto de triplicar e vocês já sabem, para quem não sabe, porque não está inscrito, se inscreve aí no canal. Estamos chegando a 50 inscritos, então eu agradeço a vocês, mas deixa aquele like aí, comenta aí quantos pontos você fez na última rodada, se inscreve por favor. Amanhã vai ter no Shorts, tá, do YouTube, vai ter top 5 por posição. Então você se inscreve, ativa o sininho que já chega para você, tá? O Shorts do YouTube. Léo Pereira eu vou tirar, tá? E com qual zagueiro que eu vou aqui? Como a gente já tá dobrando o Flamengo e eu não gosto de triplicar, eu vou dobrar o Palmeiras, tá? Eu vou com o Gustavo Gomes. Por que Gustavo Gomes? Porque se eu não me engano, o último pênalti que bateu foi ele, tá? Palmeiras e Universitário do Peru. Lá no Peru, se eu não me engano, foi o Gustavo Gomes que bateu esse pênalti. Aqui o meio-campo, Arrascaeta, Maurício e Matheus Pereira. Para mim, Arrascaeta e o Maurício não tem como tirar. Agora, nosso terceiro meia, é aí que pode morar o perigo. Por quê? O Matheus Pereira, eu acho que ele não completa o jogo. O Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ou seja, existe uma grande possibilidade dele, o Cruzeiro tá ganhando ali dos seus 2-0 e aos 20 do segundo tempo ele sair. Quer arriscar ir no Matheus Pereira? É uma ótima, tá? Vou te dar outras opções além do Matheus Pereira, tá? Que a gente pode estar indo. O Felipe Coutinho, tá? Ele não vinha em boa fase, mas olha aqui nos últimos 3 jogos, ó. Média básica, tá legal e explodiu aqui. Porque fez 2 gols, mas explodiu. Quem que eu recomendo? Savarino é uma boa, tá? Pelo fato que o Juventude é um dos times que mais cedem para meio campos. Everton Ribeiro tem uma baita de uma média básica, ó. Faz ali seus 2, 3 pontos de média básica. Então, se ele fizer um gol, uma assistência, ele dá uma estouradinha. Jean Lucas é outra excelente opção. Vem numa queda, tá? Não vem pontuando bem. Mas quando mita com força. Do mais, eu acho que esse Saul aqui, ele tem só 2 jogos, tá? Mas ele já tem 3 desarmes. É a média de um desarme e meio por jogo, tá? Eu queria arriscar nele, mas eu ainda não confio. Preciso de mais dados. Do mais, é isso. Eu, no meu meio campo, não acredito que não tenha uma opção melhor hoje do que o Matheus Pereira, tá? Então a gente vai manter aí o Matheus Pereira no nosso meio campo e o Montoro. Porque não tem o Savarino. Então a gente mantém o Montoro, tá? Não acho que não tenha nenhuma outra opção. Vamos ver o meio do Bahia se a gente acha aqui. A gente tem o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. Eu vou trocar. Eu vou de Everton Ribeiro na reserva, tá? Então nosso meio campo vai ficar assim. Vai ficar Arrascaeta, Maurício, Matheus Pereira e Everton Ribeiro. Para mim, eu não acho que tenha outro meio campo melhor, tá? Agora, no ataque, é aquilo que eu falei. A gente vai ter o Vitor Roque, o Samuel Lino e o Caio Jorge. Porque eu tô vendendo os 3. O Vitor Roque, ele é muito barato. Então, a gente tem que trabalhar com o nosso reserva de luxo. O que acontece? O Verratti, eu acho que é uma excelente opção. Mas eu tenho medo pelo fato de que o Vasco joga um clássico contra o Botafogo no meio de semana contra o Botafogo pela Copa do Brasil.
Aqui no Prováveis do Cartola, a gente vai dar uma olhadinha no Flamengo, tá? Como que tá o time do Flamengo, ó? Pedro ou Bruno Henrique? Samuel Lino e Plata de titular. E como que tá o nosso Vasco? O Vasco tá com Verratti, Nuno e Ryan, tá? Então assim, a zaga do Corinthians aparentemente vai ser o titular, é o time titular, tá? Então, Paulo Henrique aqui. O Luciano, ele vinha de uma pontuação ótima, tá? E aqui é média básica. Ó o Luciano como vem, ó. Tá vendo? Vinha imitando mais, nas últimas duas deu uma segurada. Essa aqui porque ele entrou mais pro final, tá? É uma rodada muito difícil, tá? Eu acho que pro Flamengo tem que ter, e o Vitor Roque tem que ter também. Porque é um jogo, é um confronto fácil. E ele, ó, tirando essa pontuação aqui de 0,40, ó, 10,50, 12, 5,10, 11,30, 8, 3,10. Ele vem pontuando bem. Vitor Roque vem bem, tá? Então, o que a gente vai fazer no nosso ataque? O Verratti, ele é assim, ó. Vai ser para cima e para baixo. Por quê? Ele imita quando joga em casa. Imita muito jogando em casa. Mas quando é fora de casa, ele não imita tanto, tá? Cara, que rodada difícil. Pra mim não tem como deixar o Caio Jorge de fora. O cara é o rei do Cartola. Aqui, ó. Só que ele tá fazendo pouca média básica, né? Cara, que rodada difícil. Eu não queria deixar o Vitor Roque de fora. Não queria mesmo. O Plata, vamos ver como que ele vem. Olha o Plata, como vem excelente também. É 3 gols, né? Mas quando não faz gol é 2, 3 pontos de média básica. Não, com um golzinho faz 2, com um golzinho fez 4 de média básica, com um golzinho fez 2. Cara, ele é meio retranqueiro, mas o Flamengo tá jogando um absurdo. Rodada complicada. Comenta aí qual que é o seu trio de ataque. Faz esse favor, então. Me ajuda a te ajudar. Escreve aí nos comentários quais são ou serão os seus atacantes para a rodada 21. Quem que vai ser o nosso? Verratti, tá? Tô tentando aqui lembrar os últimos jogos do Corinthians. Se eu não me engano, ele perdeu de 2-1 pro Bahia em casa, né? O Luciano queria muito, porque o Atlético Mineiro vai reserva, cara. Então a gente vai fazer assim, ó. Esse é o nosso time, tá? No nosso banco, a gente vai com o... Ué, o Tigrinho não é mais barato? Não é. Ixi, então a gente vai ter que trocar. Não, pra mim não tem como ir sem o Tigrinho, tá? Então a gente vai aqui com Vitor Roque, tá? Então a gente tirou basicamente o Caio Jorge pelo Verratti, tá? Nosso reserva de luxo eu vou colocar o Luciano, tá? Antes de falar o nosso capitão, você se inscreve no canal, bora bater 100 seguidores, de pouquinho em pouquinho a gente vai indo. Tô aqui deixando tudo mastigadinho para vocês. Esse aqui vai ser o time que vai fazer mais 100 pontos. Se você tá vendo esse vídeo e você não se inscrever no canal, você vai fazer 30 pontos. A não ser que você copie no meu time, aí você faz 100. Galera, para finalizar a nossa escalação da 21ª rodada, tá? A gente tá aqui com Rossi, Varela, Ferrarese, Gustavo Gomes e Piquerez. Lembrando, tá, ó, isso aqui, ó, é muito importante, tá? Prováveis do Cartola, a gente vem aqui, ó, Palmeiras, o jogo do Palmeiras, o árbitro tem 55% de chances de marcar pênalti. Então, Gustavo Gomes, por isso que eu quis escalar ele no nosso time, tá? Meio campo, Arrascaeta, Maurício, Matheus Pereira, a gente manteve o nosso time aqui. Trocamos, tá? Acompanhar aí as notícias para ver se a gente vai de Pedro ou Samuel Lino, então se inscreve aí. Vitor Roque, Verratti e o Luciano como nosso reserva de luxo, porque o nosso capitão será Vitor Roque. É isso aí, galera. Muito obrigado. Escalação confirmada. Valeu e fui!